Poderia o homem saber de tudo, saber do princípio das coisas? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Professor Júnior, é um prazer tê-los aqui comigo novamente. Se você está aqui, já assina no canal. Gente, nós estamos a caminho dos 2.000 inscritos, isso é maravilhoso. Vamos cada um ajudar, vamos buscar os amigos, mais uma pessoa, mais um amigo para que nós atinjamos os 2.000 logo em breve. Fique comigo. É dado ao homem compreender então o princípio das coisas. Vamos lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, dos elementos gerais do universo. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então, não. Deus não permite. Deus não permite que nós tenhamos revelação de todas as coisas. Então você imagina. Logo disso nós vamos tirar um grande princípio. Qual princípio você acha? O princípio de que há muita coisa para ser descoberta. Você imagina. Exatamente esse sentimento científico que existe dentro do homem, dentro de nós. Nós queremos olhar, observar, colocar microscópios, buscar encontrar esses segredos do universo. Isso é o que move a ciência, isso é o que move as pessoas que têm curiosidade. Aqui na Curiosidade do Espiritismo, nós vamos juntos conhecer esses elementos do universo. E uma outra coisa muito importante que os espíritos falam para nós, que nada está perdido, que todas as coisas, tudo o que aconteceu na história da humanidade está em algum lugar, registrado no éter. Então você imagina que nós vamos poder, sim, resgatar todas as informações em áudio e vídeo de, por exemplo, Jesus, a vida de Jesus inteira, com imagens verdadeiras, a fala verdadeira dele, e você vê realmente a vida dele, aquele momento do messianato em que ele vai encontrar seus discípulos, em que ele é crucificado, em que ele faz o sermão da montanha. Então imagine que beleza! Nós vamos poder ver a história da humanidade por uma tela que consegue buscar no éter, talvez, se surgiu uma tecnologia no futuro dessa, provinda da espiritualidade, que com certeza já deve existir no mundo espiritual, nós resgatarmos ela, nós conseguiremos ter acesso então a toda a história da humanidade em áudio e vídeo de forma real. Tudo que está escondido será revelado em áudio e vídeo. O cheiro, cor, você vai se sentir lá, como se estivesse no metaverso. Cuidado com o metaverso, não coloque esse óculos. Ao menos por enquanto, até ter regulamentações. Mas é realmente curioso sabermos que nós estamos no limiar de coisas que podem acontecer, tecnologias que vão acessar conhecimentos extraordinários. Então vem comigo, vamos dar mais uma olhada no Livro dos Espíritos. Item 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta aos seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas, lhe são precisas faculdades que ainda não possui. 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, porém, ele não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então, à medida que ele se depura, à medida que nós vamos nos melhorando, evoluindo espiritualmente, esse véu vai ser tirado. Tanto das nossas vidas anteriores, nós vamos enxergar e ver todas as nossas personalidades anteriores, porque poderemos ter condição mental para isso. Não vamos enlouquecer, sabendo que fomos assassinos e matamos 30 pessoas em uma outra vida, e que nós já equacionamos, nós já compreendemos. Então aí nesse momento você já pode ver uma vida em que você matou a sua mãe, que não era sua mãe naquela vida, mas era outra pessoa que era seu inimigo. Então há muitas verdades que não podem ser reveladas justamente porque nós não suportamos essas verdades. Então à medida que evoluímos, nós conseguimos acessar essas informações. Então a ciência foi dada justamente para a gente poder forçar os limites do conhecimento. Mas Deus puxa o freio de mão, justamente porque não é o momento correto. Não é a hora certa. E se não é a hora certa, então nós não poderemos acessar. Por quê? Conhecimento é poder. E esse poder
mal canalizado, mal colocado, assim como nós podemos ver com armas atômicas, com todos esses problemas aí de destruição em massa, nós temos a consequência de que todo poder pode gerar um mal maior. Então Deus controla, dosa, espera com que seus filhos evoluam para realmente poder liberar novos conhecimentos. E quanto mais o homem evolui, mais ele consegue, quanto mais a ciência descobre os mistérios do universo, ele consegue ver a grandiosidade de Deus. É assim que a coisa vai acontecendo. Só que muitas vezes eles se deixam levar pelos joguetes das ilusões, dando respostas a tudo como natureza, como o acaso e tal, e aceita grandes mentiras como verdade e grandes verdades como mentiras. Mas pouco a pouco ele vai saindo da sua crisálida e evoluindo e compreendendo a verdadeira verdade que existe por trás de todas as coisas através da ciência e com a vontade de Deus sempre, porque Deus é que vai, e com seus ministros, claro, seus operários, vão possibilitando que ele acesse esses conhecimentos. No 20 aqui, é dado ao homem receber sem ser por meio das investigações da ciência comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhes escapa ao testemunho dos sentidos? Os Espíritos do Senhor dizem, sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire dentro de certos limites o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Compreendeu? Então, muitas vezes, o que a ciência não consegue buscar, vai lá um espírito e realmente comunica. Tem muitas comunicações feitas em vários locais. Nós temos os nossos irmãos protestantes que nós respeitamos profundamente e eles têm a sua revelação. É belíssima a revelação na igreja protestante. O Espírito do Senhor conversa com aquelas pessoas e revelam coisas novas a ela. Na Igreja Católica nós temos também tantas histórias, teve até freiras que já psicografaram, são tantas revelações realizadas pela respeitabilíssima Igreja Católica e que tem um legado muito grande de caridade, de obras assistenciais, nós devemos respeitar muito ela. E ela traz muitas revelações também do mundo espiritual. E o Espiritismo, como esse arcabouço filosófico da doutrina espírita, como essa grande tríade de ciência, religião, com consequência moral, traz para nós, então, com o legado que é a terceira revelação, as comunicações espirituais com os médiuns que já trabalham nessa área, que já estão educados, que já têm estudado o suficiente para trazer para nós as informações do mundo espiritual. E muitas revelações do nosso passado, do nosso futuro, da vida após a morte, de pessoas que desencarnaram, mães que tiveram os filhos que desencarnaram e sumiram, mas que vêm da comunicação falando para elas que qual é o estado, que estão desencarnados, consolando as mães, consolando os pais, consolando as famílias que perderam filhos muito novos, que vêm dizer que estão bem, que estão felizes. E até mesmo questões a respeito da ciência, muitas inspirações de gênios, muitas ideias surgiram de mediunidade. O cara foi dormir e de repente ele acordou como? Com uma ideia na cabeça daquilo que ele estava pesquisando, ou até sonhou, ou até, em muitos casos, muitos relatos da ciência, que algum ser veio e falou com ele. Olha, a fórmula é essa, essa, é essa. Olha, a coisa é assim, assim, assim. A espiritualidade foi lá com a mão dela. Os Espíritos do Senhor foram lá com as próprias mãos ajudar a pessoa a realizar aquele invento que salvaria milhões, milhares de vidas. Assim como a penicilina. A penicilina é um caso assim. Um bolor que estava no andar de cima, passou para o andar de baixo, caiu na lâmina, matou alguns micro-organismos que eram muito resistentes. A partir disso, o cientista olhou aquilo, conseguiu compreender que aquele bolor havia matado aqueles organismos. E a partir dali, ele criou a penicilina. Olha que coisa incrível. Claro que foi a mão de Deus que foi lá, tirou o bolor, jogou lá embaixo. Os Espíritos do Senhor, mais uma vez, intercedendo nos homens, fazendo bem para a humanidade. Tudo na hora certa. Nós teremos todas as verdades e revelações
e são coisas inimagináveis no momento certo. No item espírito e matéria, temos aí: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e de caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podereis concebê-lo ocioso, num momento que seja? É incrível isso, gente, incrível. E para nós é impossível. Já falei Deus e o universo, alguns vídeos meus a respeito de Deus, a respeito do princípio das coisas, que realmente tem coisa que você não pode discutir. Uma delas é a existência de Deus. Sai do campo da nossa realidade, porque é uma incógnita. É uma coisa que não dá para conseguir entender. Um ser que não teve começo e nunca terá fim, que sempre criou. Se ele sempre criou, significa que tem espíritos que evoluíram, que estão num grau de evolução que realmente tem que ser considerados anjos. Imagina um espírito que foi criado há bilhões de anos-luz atrás, que fez a sua evolução há 1.000 bilhões de anos-luz atrás. Como está o estado espiritual desse ser? Sabedoria e conhecimento, uma vez que o conhecimento é infinito. Ele é o verdadeiro Deus de evolução. E são muitos, porque se Deus cria desde sempre, os seus ajudantes, os seus ministros são poderosíssimos. Nós estamos no começo dessa caminhada, por isso erramos tanto, temos tantas dificuldades, mas nós já somos perfeitos. A nossa essência é perfeita, porque nós somos oriundos da onde? Da perfeição de Deus. E todos os nossos defeitos e os nossos erros e as nossas contradições são apenas ferramentas que estão sendo utilizadas, aquela ferramenta cirúrgica, para retirar o melhor de nós. Nós estamos sendo lapidados pelos nossos defeitos. E por mais errados que nós estejamos, e em dado momento você se arrepende, sofre a lei da força de ação e reação, que a gente trabalha também aqui nos outros vídeos do meu canal, sobre a reencarnação. Tem um vídeo maravilhoso sobre reencarnação que você deve ver a profundidade disso, que são mecanismos de lapidar, para lapidar o espírito, os nossos espíritos endividados. Então precisamos agradecer todo momento a tudo que acontece conosco, como está na Bíblia: em tudo dai graça, porque tudo que acontece conosco é para a honra e glória do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um desses seres. Jesus é um ser cuja a perfeição se perde nas noites da eternidade, assim que os Espíritos do Senhor nos dizem. E olha que coisa interessante, Ele está aqui pronto para cuidar de nós. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, e nada que acontece conosco é por um acaso. Tudo tem um propósito, então a gente tem que realmente, a cada dia, desenvolver mais fé e mais amor. 22. Vamos lá. Define-se geralmente a matéria com o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Os Espíritos do Senhor respondem: do vosso ponto de vista, elas são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais, por ser, por exemplo, tão etérea e sutil, que nenhuma impressão vos causa ao sentido. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. E vamos para A. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. De ponto de vista que pode dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, gente, olha isso. Existem matérias que a gente nem compreende como matéria. Na verdade, como eu falei no meu vídeo anterior, aí que tem uma galáxia, é a Via Láctea que está atrás de mim, lindíssima, que nós não temos capacidade de compreender certas coisas, porque tudo que nós imaginamos pode acontecer. O impossível é somente aquilo que não foi imaginado. Sim, se não acontece essa dimensão, acontece em outras dimensões, mas tem coisas que nós nem sequer conseguimos imaginar e existem.
Isso é o que é incrível. Matérias em estados que nós nem sequer cogitamos. E nós estamos ainda presos em conceitos, em dogmas, acreditando que a verdade é isso, é aquilo, Maria é isso, Maria é aquilo, que pecado mortal, não sei. Jesus nunca pregou religião. Jesus pisou na terra e falou sobre amor. Falou sobre fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse com ele. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus não pregou espiritismo. Jesus não pregou protestantismo. Jesus não pregou catolicismo, nazismo, marxismo. Dizem que esses ismos são doenças humanas. Na verdade, nós entendemos, e os Espíritos do Senhor nos dizem, que o Espiritismo é a terceira revelação de Deus, sendo negada pela maioria dos preconceituosos da Terra, assim como negaram Jesus, que era um revolucionário. Mas, hoje, nós podemos perceber claramente que Jesus nunca pregou religião. Ele nem sequer era dele, porque Jesus era judeu. Ele acreditava, nasceu aos pés da Torá, e ele não abraçou o judaísmo. Então, o que nós podemos compreender? Que realmente é o amor. O templo somos nós. Deus não está na igreja. Deus está dentro de nós. E é aí que nós precisamos entrar em conexão. Então, vamos fazer justamente isso. Vamos limpar a nossa igreja, a nossa alma do ódio, do rancor, do desejo de vingança, que trazem-nos enfermidades, doenças, de toda sorte. Toda vez que nós estamos nervosos, ansiosos, tristes, nós vamos trazendo doenças. Atraso financeiro, você perde a sua prosperidade financeira, você perde a sua prosperidade de saúde, você perde a sua prosperidade mental com Alzheimer, com várias doenças mentais, cânceres. Muitos tipos de doenças vêm justamente pela depressão, sua imunidade baixa. Então, gente, vamos levantar a vibração, vamos vibrar amor, alegria de viver. Tem um vídeo também no meu canal que fala sobre a alegria de viver, para que nós possamos atrair o melhor do universo para nós. E é isso, é um grande prazer ter tido vocês aqui comigo, participando. Vamos participar, vamos fazer perguntas. Sim, e como nós estamos chegando a 2.000 inscritos, eu peço a todo mundo, dá uma força pro canal, chama os amigos, chama os parentes, manda no WhatsApp, na lista de transmissão, no Instagram, no Twitter, para nós podermos atingir esses 2.000 o mais rápido possível. Nossa comunidade está cada dia mais crescendo e se desenvolvendo, levando mensagens de amor a todo o Brasil. Muito obrigado e até mais!